Bem, olá você! Estamos de volta com mais um vídeo treinamento e hoje eu vou estar falando sobre servidores. Para que serve, quais são os tipos de servidores, quais são os cuidados que devemos ter e o que fazer na hora do problema, na hora que precisamos recuperar os dados ou uma prevenção de desastres ou como trabalhar com uma manutenção preventiva deste equipamento tão importante para o dia a dia da sua empresa. Bem, alguns tipos de servidores que temos no mercado, eles atendem a basicamente três tipos de empresas, né? Você pode ter um servidor de pequeno porte, vou mostrar agora uma imagem para ilustrar como seria esse servidor de pequeno porte. Está aqui ele, é um servidor básico, com pouca configuração e ele é usado em empresas normalmente que têm um faturamento abaixo de R$100 mil mensal. Então, são lojas de conveniência, são pequenas lojas de confecção, lojas de revenda de celulares, pequenos materiais de construção em bairros, enfim. Não importa o tipo de comércio, ou às vezes é só um caixa de autoatendimento que normalmente é eleito como sendo o servidor, o PDV e um computador de uso geral. Então, vamos ao próximo exemplo. Bem, agora nós temos aqui já um servidor que se chama um servidor para empresas de médio porte. Empresas de médio porte já são empresas que faturam acima de R$100 mil, então esse limite aí eu não vou taxar aqui o teto máximo, nem o mínimo seria 100 mil, porque você pode ter já um faturamento acima de R$100 mil e ter na sua empresa, por exemplo, 10, 12 estações, então isso já se classifica como uma empresa de médio porte. Então, nessa empresa de médio porte, o que são a maioria dos usuários de computadores no Brasil, das empresas que usam, já que a própria Receita Federal diz que 80% do PIB brasileiro é baseado em pequenas e médias empresas, é quem leva o Brasil aí nas costas, né? Isso diz respeito a você como comerciante, como empreendedor aqui no país. Então, este computador aqui, este servidor, ele é o ideal para a sua empresa. Então, tem algumas características que você precisa saber se a sua empresa está fazendo para poder desenvolver na área de tecnologia, na área de TI da sua empresa, um bom trabalho, se você está disponibilizando para os seus colaboradores, para os seus clientes que vão comprar produtos ou negociar dentro da sua loja, se você tem um equipamento ideal para o seu tipo de negócio. Então, algumas características é que esse servidor não seja um computador eleito como o melhor da rede. Às vezes você pega o melhor computador ou você foi numa loja e disse, eu quero esse daqui porque ele é mais bonitinho, porque, qual é o melhor computador? E não teve um critério de avaliação técnico para esse computador ser um servidor. Então, geralmente, empresas de grande porte agora, como a Dell, como a Itautec, como a HP, entre outras, como a Sun também, ela vende servidores, elas preparam um equipamento com a robustez necessária para eles serem ligados e nunca mais serem desligados. Então, essa é a principal característica de um bom servidor. Então, um segundo passo, já que aquele equipamento foi projetado para ser ligado e nunca mais ser desligado, é atentar para o processador desse equipamento. É onde os cálculos são realizados, é com que velocidade ele vai processar essas informações e vai devolver elas para a rede. Um outro fator que influencia nesse trabalho todo que o servidor tem é a memória disponível, né? Então, um servidor hoje, ele no mínimo, o
necessário para se ter um servidor e você disser, poxa vida, meu servidor tem o mínimo necessário para ele funcionar, é ter 8 GB de memória. Porque 8 GB, praticamente aí 2 GB vai ser consumido pelo sistema operacional, que já é um outro fator a ser considerado, né? Nós temos aí o 2008 Server, o 2012, temos servidores com Linux, temos outros servidores, temos outros sistemas operacionais que se podem usar em servidores, mas enfim, esses são os mais comuns, os servidores baseados em Windows e os servidores baseados em Linux. Temos também, hoje, a vantagem da tecnologia nesses últimos anos do chamado armazenamento de dados. Então, esse armazenamento de dados se dá através do HD, do disco rígido, ou para os mais antigos, uma palavrinha se chamava Winchester. Quanto é o Winchester do seu computador? Então, eu sou lá da velha guarda ainda, aprendi, eu comecei com 1 mega de memória num computador, já era algo fenomenal, a gente guardava dados em disquetes, então o disquete tinha que ter um cuidado ali com mofo, com coisa magnética perto, mas hoje nós evoluímos com a tecnologia, graças a Deus, e temos aí uma boa ferramenta para se usar nos servidores, que são os discos rígidos à base chamada SSD, que é um estado sólido de memória. Então, o que é que essa memória é capaz? Ela é capaz de processar informações mais rapidamente. Então, a capacidade dela de leitura e gravação, ela não passa por meios físicos, como normalmente é o HD. O HD ele chegou num patamar que ele precisava de vários discos e de cabeças de leitura para fazer o processo de leitura e gravação. Então, se chegou ao topo desse processo e quando não conseguia mais se evoluir nos estados de leitura e gravação através de agulhas, foi-se criado o processo, o mesmo processo usado nas memórias convencionais, naqueles 8 GB que eu falei ainda agora, foi criado um processo semelhante para o SSD, onde são 40 a 60 vezes mais rápido. Tem SSDs novos, porém hoje muito caros, na faixa de R$5.000, onde se grava e lê 200 vezes mais rápidos do que os SSD normais. Então, uma configuração ideal para seu computador é se ele tiver uma boa fonte, que a gente chama fonte real, se ele tiver um 32 GB de memória RAM ou 16, e tiver um SSD de pelo menos aí 500 GB, que você fica com uma margem aí para os seus bancos de dados crescerem. Um volume bom é você se basear quantos pedidos ou quantas vendas ou operações você faz diariamente e pede para o seu suporte de TI calcular qual é o seu volume diário de armazenamento, ou seja, quanto por dia você cresce para poder projetar quanto de HD você vai estar precisando aí para o futuro. Então, 32 GB, um SSD de 500 e um processador aí, que no caso de servidores, ele já deixa de funcionar e suas classificações não são iguais aos PCs normais. Então, nos PCs normais, nós vamos ter o i3, o i5, o i7, foi criado aí um novo processador, mas nos servidores, principalmente nos servidores baseados nos processadores da Intel, ele ganhou uma nova classificação. Então, eles são chamados de processadores Xeon, né? Se escreve com X. Eu, como sou um bom nordestino, eu chamava ele de Xeon, mas eu aprendi que se pronuncia Xeon. Então, temos processadores Xeon aí de 2 núcleos, de 4 núcleos, de 8 núcleos. Então, uma boa avaliação pelo seu setor de TI vai lhe informar de quantos núcleos e quais são os megahertz ideais para a sua empresa.
Bem, sempre comprar os mais tops não vai significar que vai ser melhor para você. Às vezes você está só gastando dinheiro, mas não está investindo da maneira correta e com um foco no seu negócio. Por exemplo, se a sua empresa usa o servidor com muito acesso remoto, aquele que é criado uma conta e remotamente você acessa, então é importante você ter nessa máquina muita memória RAM, então 32 GB talvez não seja muito, já vai ser pouco, dependendo da quantidade de usuários, e ter muito HD já não é muito negócio. Então, para acesso remoto, como várias máquinas vão consumir a memória executando, é bom ter muita memória, então 64 GB, 128 GB de RAM. Já se você vai usar uma aplicação comercial e você tem um volume grande de dados, você precisa de um SSD, talvez 500 GB seja pouco, então um SSD de 1 TB vai nesse caso, estar projetando uma velocidade maior para gravação e leitura e, consecutivamente, distribuição na sua rede, que já seria outro fator aí para aumentar a sua velocidade. Eles começaram ali com cabos coaxiais, o que trafegava dados em 1 MB, depois passou por cabozinho lá com conector RJ45, então ele chegou a 10 megas. Dentro desse cabo, os roteadores também evoluíram e fomos a 100 megas, e hoje nós podemos contar com os cabos com fibra óptica, ou em cima do seu cabo normal lá, categoria 5, um cabo bom, a gente pode ter aí 1 GB de tráfego dependendo do seu roteador. Então, se você tiver uma boa rede, tiver um HD SSD, contar com uma memória disponível boa, então você vai ter um bom servidor, sua rede vai funcionar com toda velocidade e os gargalos de sistema que você atribui sempre ser o sistema, talvez melhorem e o bicho-papão deixa de ser o sistema, ele passa a ser o melhor sistema. Então, os servidores de grande porte são os servidores usados em banco e em multinacionais, como esses aqui, como usados nos servidores do Google, como do Yahoo ou de grandes corporações. São servidores onde normalmente não é uma grande máquina, são várias máquinas igual a essa sua para uma empresa de médio porte, interligadas de forma que o processamento coletivo delas transforma um computador de grande porte. Então, as empresas de grande porte, elas utilizam vários servidores de pequeno porte, formando apenas um. Mas existem os casos de supercomputadores, né? A China lançou um, os Estados Unidos têm outro, mas normalmente são usados em aplicações como universidades ou entidades que precisam desenvolver cálculos aí atômicos e subatômicos. Bem, depois de você ter todas essas características de servidores, ter um servidor bom, ter memória disponível, ter um bom espaço em disco, ter uma rede funcional, você vai precisar de cuidar desse servidor. Vai precisar ter algum cuidado, porque tem acontecido com os nossos servidores, e eu gosto às vezes de tratar o servidor como uma pessoa, né? A gente imagina um nome servidor, a gente imagina um servidor estadual, servidor municipal, servidor de um órgão, né? E eu gosto de tratar o servidor da empresa como um objeto, não uma coisa inanimada. Mas eles têm sofrido também, né? Eu criei aí talvez uma piadinha aí, servidores de onde vieram, como vivem e para onde vão. Então, tem algumas imagens aqui de servidor que eu separei, algumas são de clientes, eles autorizaram a publicação, acharam até engraçado a forma como eles estavam tratando os servidores, disseram que iriam melhorar o trato com os servidores, que não iam maltratar eles assim, que entendiam a importância deles e como eles deveriam estar configurados e bem
acondicionados. Então tem algumas imagens aqui, eu vou tentar mostrar aí 3 ou 4 imagens. Ó, esse aqui é o primeiro servidor, coitado, instalado no banheiro da empresa, porque é o lugar mais seguro. Pasmem vocês, o dono da empresa disse, bem, se um ladrão vier assaltar a minha empresa, ele não vai no banheiro roubar o meu servidor, então, instalado no banheiro. Ok, segurança. O outro caso é o caso do servidor que está instalado, ele sozinho lá embaixo do birô, porque ele está escondido, porque é para ninguém mexer no servidor, entendeu? Então, para ninguém mexer no servidor, tira o mouse, tira o teclado, tira o monitor e coloca ele embaixo do birô, totalmente protegido. Ponto para você. A segurança agradece. Bem, e temos o caso do servidor que é só por desleixo. Ele está lá, faz parte da empresa, mas está lá ligado há séculos que ninguém nota ele. Está aqui a imagem dele, ninguém dá atenção ao servidor, então lá ele está totalmente desprotegido. Vou tentar tirar aqui a imagem, né? Fazer aí um efeito, não sei nem se saiu, mas creio eu que vou tentar uma edição aí para ver se dá certo. Então, se esse servidor parar, parou a sua empresa. E eu desenvolvi um método próprio, talvez aí para alertar você de como deve ser o seu investimento em tecnologia. Bem, é bem simples, vamos lá. Você pode pegar o faturamento da sua empresa, pega o faturamento dela, depois esse valor aqui de faturamento você divide por 30 dias, que é normalmente a unidade mensal aí para cálculos, e o resultado deste valor, da divisão do seu faturamento, dá uma média do seu faturamento diário. Então, se esse valor aqui de faturamento diário você não conseguir investir nele para ter um servidor, você tem um problema. E por que você tem um problema? Porque este valor aqui, se você passar um dia parado, é o valor que você vai perder em vendas. Então, se esse valor diário de vendas não for suficiente, você pode imaginar às vezes que você já parou, ou às vezes você parou metade de um expediente, ou parou por 3, 4 horas. Então, traga na memória aí quanto você já perdeu de faturamento porque o seu servidor estava parado. Então, se você consegue investir esse valor aqui num servidor ou na manutenção dele, imaginando que a sua empresa e o servidor é um dos bens que compõem o faturamento da sua empresa, invista esse valor num bom servidor, na manutenção dele. E um grave problema é não pensar na hora de que você vai ter esse problema, porque a maioria dos empreendedores, dos proprietários, dos diretores e gerentes das empresas, o foco da empresa é vender, mas não podemos deixar o foco de vendas ficar sem munição para vender, porque praticamente 100% das suas negociações são fechadas utilizando o computador, utilizando ferramentas remotas, utilizando aplicativos. Então, de uma forma geral, a sua empresa vai parar porque nada dessa estrutura vai funcionar se o seu servidor estiver com problemas. Então, ele está num ambiente bem acondicionado, como são esses aqui, ó, que eu vou tentar lhe mostrar. Isso aqui chama-se rack. Então, você pode acondicionar seu servidor aqui, você pode colocar bons sistemas de ventilação para ele funcionar, porque processadores e os equipamentos em geral aquecem. Você pode colocar um bom no-break para proteger de quedas de energia. Você pode proteger ele de intrusos. Você pode eliminar a ação de usuários inadvertidos. Por exemplo, tem empresas que tem seguranças particulares e à noite o segurança está lá dentro do prédio da empresa
ele procura um computador para ligar e vai lá na sala do servidor e acha seu servidor ligado. Então ele vai brincar, vai acessar a mídia social ou fazer outras besteiras usando o servidor da sua empresa. Então você se guardou de tanta tecnologia, mas esqueceu de colocar uma chave no hack para blindar o acesso ao seu servidor. E outros problemas podem surgir, né? Por falta de manutenção, às vezes as empresas, de forma geral, às vezes pequenos insetos, roedores, entram na CPU, podem ali parar um cooler de funcionar, às vezes um rato mijar em cima de uma memória. Então, quando o problema acontecer, tem que ter algo para fazer essa recuperação de um desastre, né? Eu chamo de um desastre, não usando um termo alarmante, mas porque quando sua empresa para, aquele mau funcionamento do servidor pode ser um sintoma de algo maior, né? Por exemplo, ele pode ter queimado o HD. Então, onde está a recuperação desse HD? Que processos vão ser usados para recuperar esse HD? Existem no mercado. Você pode hoje comprar um servidor e tentar montar um servidor mais fraco, igual, ou comprar 2 servidores bons e colocar eles replicando entre si, ou seja, o que está sendo guardado e arquivado num servidor, imediatamente está sendo guardado e arquivado no outro. Então, esse é um padrão ideal, porque quando um servidor parar, imediatamente você chama o cara lá de TI e ele vai lá, coloca um novo servidor para funcionar e você teve, talvez ali, a venda que você estava fazendo vai perder aquele item que na metade do caminho foi perdido, né? No momento lá que o servidor queimou, parou. Então, ter um bom servidor, ter um servidor replicando dados, esse é o ambiente ideal. Mas você pode não ter esse ambiente ideal. Então, como fazer? Que prazos vai demorar para esse seu servidor voltar a funcionar? Um bom parâmetro para você descobrir isso hoje é você ligar para alguém do seu TI. Nós aqui da Inteligência temos um setor de suporte, temos um setor que pode visitar a sua empresa para fazer essa avaliação do seu servidor atual, lhe sugerir um bom servidor e também lhe dizer, ó, quando você tiver problema com o servidor, você vai passar X horas parados ou X dias parados. Então ele monta ali um cenário e ele diz, ó, se queimar uma fonte é X horas, se queimar seu HD, o seu backup é muito grande, né? As empresas hoje, pelo menos as empresas aqui que a Inteligência dá suporte, eu tenho clientes que têm 20 anos de banco de dados. Então, desde 1995, talvez seja o cliente mais antigo, então, para restaurar esse funcionamento desse banco de dados completo, isso vai demorar, dependendo da configuração da sua máquina, de 12 a 48 horas restaurando informações para o servidor voltar a funcionar. Então, se isso acontecer numa segunda-feira, se o prazo máximo de 48 horas, você só vai voltar a funcionar praticamente na quarta-feira. Vai ficar a segunda, a terça e a quarta pela manhã, quando sua empresa vai reabrir. Então é bom reavaliar esses processos, é bom tomar cuidado com o seu servidor, ter bastante atenção com ele, o tempo que ele pode ficar parado e a recuperação dele, e olhar quanto tempo o seu servidor atual não é trocado, né? Feito uma manutenção básica. Não é algo que esteja longe. Hoje é uma necessidade. A sua empresa não pode parar por uma pequena falta de atenção no equipamento mais importante da sua empresa. Então, espero que o conteúdo desse vídeo tenha lhe agradado, tenha servido para você tomar novas decisões, tenha aberto os novos horizontes para como você trata o seu servidor, a sua rede, as suas informações, como a aplicação que trabalha na sua loja se comporta através do servidor que você tem usando e dos caminhos que você tem disponibilizado para a sua aplicação funcionar. A gente tem uma configuração mínima para o Star Mobile funcionar
e os aplicativos aí para escritório de contabilidade, como folha fiscal e livro caixa, também tem configurações mínimas. Você pode também estar nos procurando para saber sobre servidores na nuvem, como é isso, onde fica, qual o custo mensal. Você pode estar contratando também serviços de backup. Inclusive, o próximo conteúdo do vídeo vai falar estritamente sobre backups, de como você configurar, de qual a melhor forma, de como sua empresa pode se resguardar de desastre, de roubos de dados. Então, fica aí o meu abraço para vocês, uma semana de sucesso, uma semana de vendas, uma semana de recuperação. O Brasil está precisando se recuperar e ele conta com a sua capacidade de investimento. Então, mais uma vez, me despeço, até o próximo vídeo, espero que você divulgue, que goste e até mais. Sucesso!